Tô aqui fazendo panqueca. E aí eu tava pensando no seguinte. Eu tive um sábado muito bom. Sabe assim, aqueles dias que você fala assim, nossa, que dia bom de ter sido vivido? Foi esse. Aprendi coisas novas, dei risada. Nossa, foi muito bom, muito bom. E eu não tive um domingo tão bom assim. Pelo menos não a primeira parte dele, sabe? A segunda parte do domingo foi boa. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que os momentos bons e os momentos ruins vão passar. Entendeu? Vai passar. Se você tá vivendo um momento muito ruim na sua vida, isso vai passar. Eu não vou pedir aqui pra você ter calma, pra você ter paciência. Não vou falar nada disso não, entendeu? Eu vou falar só pra você ter a certeza de que vai passar. Uma hora ou outra, vai passar. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido, mas vai passar. E se você tá vivendo um momento muito bom na sua vida, tenha plena certeza de que ele vai passar. E o porquê que eu tô falando isso? Porque as coisas passam. Eu já fiz um vídeo falando aqui que as coisas mudam. Vou deixar aqui em cima ou aqui, sei lá, em algum lugar aí eu vou deixar falando sobre isso, sobre as coisas mudarem. E vamos dizer que essa aqui é a segunda parte do vídeo. As coisas mudam. Eu, um tempo atrás, entendi um pecado muito grave que eu estava cometendo, que era o pecado da murmuração, de reclamar. E não é que eu reclamava, era uma reclamação assim de tipo, ai, por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo, sabe? Não reclamar com o que as pessoas estavam fazendo, não. Reclamar da minha vida mesmo e questionar a Deus o tempo inteiro o porquê que eu estava passando por isso, sabe? E aí eu me toquei nisso e comecei a mudar a forma que eu agia. E eu comecei a orar a Deus e pedir para que Ele me mostrasse coisas escondidas, o porquê que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu estava fazendo, que eu queria fazer, sabe? Que a minha vida não ia muito para frente e tudo mais, tal. E Deus foi me mostrando outras coisas, outros pecados. Aconteceu uma situação na quarta-feira retrasada que me fez pensar sobre isso, sabe? Aliás, na quarta-feira passada. Então eu fiquei pensando sobre isso. Eu tive uma sensação, sabe? Eu tive um sentimento muito ruim, muito ruim. E que eu chorei em relação a isso, tudo. E ontem eu tava conversando com duas pessoas. E eles falaram assim, ah, mas todo mundo já passou por isso, tal, né? E uma dessas pessoas me indicou uns vídeos. E eu terminei de assistir eles hoje de manhã. E eu entendi, sabe? No meio da nossa conversa eu fui entendendo por que eu não tinha conseguido as coisas que eu queria. E nem são coisas que não são relacionadas à igreja. É tudo relacionado à igreja, sabe? Então eu ficava pensando e por muitos anos eu culpei outras pessoas por situações que não tinha nada a ver com as outras pessoas, que era só eu, sabe? Era eu dando problema pra mim mesma. Só que, pasme você, isso vai passar. Entendeu? Eu fiquei, vamos dizer aí que pelo menos 25 anos no erro, me enganando, sabe? Em relação às coisas da minha vida. Só que agora essas coisas vão passar. E por que eu tô dizendo que vão passar? Porque agora eu sei o que eu estava fazendo de errado. Eu sei quais eram os sentimentos errados que eu estava... Deixa eu tirar isso aqui. Que eu estava vivendo. E como me libertar deles, sabe? Como deixar de ter eles na minha vida. Então as coisas ruins, a fase ruim da minha vida e aquilo que eu não entendia, vai passar. O que eu sempre falava para as pessoas? Que eu estava vivendo no deserto. Do mesmo jeito que o povo de Israel, quando saiu do Egito, estava vivendo no deserto
e viveu por 40 anos no deserto, eu ficava me questionando, sabe, o porquê que eu estava vivendo no deserto e tal. E aí entra aquela parte do eu reclamar. O povo no deserto só ficou no deserto por todo aquele tempo, porque além de não obedecer a Deus, lógico, eles reclamavam demais. E aí eu falei, nossa, é isso que eu tô fazendo. Por isso que eu tô no deserto. E aí, conforme eu fui descobrindo outras coisas, outros problemas, outros sentimentos que eu tinha, agora eu posso lutar contra isso. E lutar com Deus, lógico, contra isso. E tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a fazer sentido na minha vida. Sábado eu tive um dia muito bom. Domingo, lembra que eu te falei, né? A parte da manhã não foi bom. Não foi. À noite, à tarde e à noite foi muito bom. E hoje tá sendo um dia bom de ser vivido também. Eu passei a maior parte do tempo... Aliás, eu passei o tempo inteiro. São, acho que 4 horas da tarde agora. E eu estou desde das 10 da manhã na frente do computador só vendo vídeos em relação a essas coisas, a esses sentimentos, sabe? E é bom porque vai passar, entendeu? Vai passar. Os momentos bons e os momentos ruins vão passar. Só que se a gente perceber o que a gente está fazendo de errado, eles vão passar mais rápido. Entendeu? Os momentos ruins que eu quero dizer. Eles vão passar mais rápido. E quando a gente passar por momentos bons, a gente tem que viver aquilo com a maior intensidade que a gente puder. Porque eles vão passar. A vida é uma montanha russa, de sobe e desce. Momentos bons e ruins, bons e ruins. E tá tudo bem, a vida é assim. E a gente tem que aproveitar para entender o porquê que a gente tá passando por momentos ruins. Às vezes não é culpa dos outros não, às vezes a culpa é nossa mesmo, sabe? Eu culpei muitas pessoas na minha vida até entender que a culpa era só minha. E que eu estava impedindo o mover de Deus na minha vida. E eu fiquei em choque quando eu percebi, quando Deus abriu minha mente e me fez entender que eu estava impedindo o mover dele, o agir dele na minha vida. E agora o sentimento que eu estou tendo, apesar de... Não parou, entendeu? Eu descobri isso ontem. Mas é um sentimento de liberdade. É um sentimento de, nossa, agora eu sei o que eu preciso fazer, agora eu sei o que eu tenho que mudar. Para que dias ruins aconteçam, não porque eu estou fazendo eles acontecer, mas porque na Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Uma vez eu falei assim para uma pessoa, não lembro quem era a pessoa não, mas eu falei assim, no mundo tereis aflições, mas são aflições do mundo. Mas quantas das aflições que nós passamos, não é essas aflições da Bíblia, e sim aflições que nós mesmos estamos fazendo a gente passar. Entende? Eu espero que você esteja entendendo. Porque às vezes eu acho que eu estou sendo confusa no que eu estou falando. Mas você consegue entender? E é muito bom e é libertador ter essa sensação de você saber o que está acontecendo de errado. Sabe? Entender isso e saber como mudar. Porque quando você sabe o que está acontecendo de errado com você, você consegue saber o que você precisa fazer para aquilo parar. Tipo um diagnóstico. Você recebeu um diagnóstico ruim. Ai, recebi o diagnóstico de câncer. Tá, que bom que você recebeu. Não é boa a doença. Mas que bom que você sabe o que está acontecendo com você agora, porque você sabe o caminho a seguir. O que você precisa fazer. Entende? Isso é muito bom. É muito bom. Deus nos dá a chance de passarmos por momentos bons e momentos ruins. E a gente só descobre quais são os momentos bons porque a gente passou pelos ruins. E os momentos bons vêm depois dos momentos ruins, quando a gente entende o que a gente precisa fazer.
sabe? E é isso. Eu queria falar só isso com você hoje. Então é isso. Põe em mente, põe aí na sua cabeça e no seu coração. Momentos bons e ruins vão passar. O que você vai aprender com eles? Até o próximo vídeo.